Hoje veremos as profecias desta mística francesa a respeito do grande castigo que deve vir sobre a França e sobre o mundo. Fala também da destruição de Paris, fala de o que acontecerá com a cidade de Lyon e outras coisas. É o que veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Muito bem-vindo a todos ao canal dos Santos Anjos, feito para nós conhecermos o mundo maravilhoso dos Santos Anjos e obter o seu auxílio para combater a influência crescente do demônio em nossos dias. Hoje mesmo eu recebi um e-mail da TFP norte-americana fazendo uma campanha, eu logo assinei, contra um artista que está participando de um congresso lá em Roma de arte contemporânea, e foi recebido pelas autoridades eclesiásticas. Ora, esse indivíduo fez uma arte, uma blasfêmia em nome de arte, coloca desculpe dizer isso aqui, mas ele coloca um crucifixo de plástico, certo? Imerso em líquido humano, certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa asquerosa, e ele já fez várias artes assim, está sendo recebido como se nada tivesse acontecido. Está sendo recebido no Vaticano por algumas autoridades eclesiásticas. Isso é um escândalo. Nós devemos rezar em reparação desse pecado nefando contra nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez a mesma coisa com a imagem de Nossa Senhora, com o menino Jesus. Quer dizer, é uma ofensa assim, grave e aberta, e de repente é aceito por certas autoridades. Como que Nosso Senhor, como isso ofende a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, e a gente vê que nas profecias particulares dignas de crédito, é muito comum ver Nosso Senhor aparece e diz: como eu estou ofendido pelos pecados do clero, porque se uma pessoa lá de um lugar abandonado, assim, isolado na Ásia, que não conhece o Nosso Senhor, faz uma ofensa contra ele, isso é uma coisa. Agora, quando a ofensa vem daqueles mesmos que deviam ser os portadores, que têm como missão de operar a transubstanciação, a consagração, de transformar, de transubstanciar a hóstia, o pão, em corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Esses aceitam essas ofensas contra Nosso Senhor. Isso, de fato, é de fazer o sangue girar ao contrário. E a gente vê, por que eu estou citando isso? Porque a gente vê a necessidade que nós temos de uma intervenção direta da divina providência para mudar o curso dos acontecimentos. Porque se aqueles que deviam ser a fonte de salvação, muitos deles, graças a Deus, não todos, mas muitos, acabam fazendo exatamente o contrário. E nós mesmos, os católicos em geral, como nós poderíamos ser melhores, como nós devíamos estudar mais a doutrina católica. Então nós vamos ver hoje uma profecia a respeito do grande castigo. Existem inúmeras, nós temos visto algumas no canal. Uma profecia a respeito do grande castigo que deve vir por causa disso. Agora, nós temos mostrado algumas profecias a respeito da destruição de Paris. E outro dia eu mencionei no vídeo também certos castigos anunciados para Lyon. E aí a dona Rita de Castro, o seu Wilson de Brasília, muito obrigado pela pergunta, que me ajuda aqui a esclarecer. Se tiverem outras perguntas, por favor, coloquem nos comentários, na medida do possível nós respondemos. E a pergunta é a seguinte: puxa, nós moramos em Lyon e tem muitos bons católicos lá. Como é que é isso? Será que Nosso Senhor vai destruir uma cidade onde tem algumas comunidades muito boas de católicos, que tem a doutrina tradicional da igreja, a liturgia e tudo mais? E a resposta é a seguinte: muitas revelações falam de cidades específicas. Por vezes, porque são cidades modelo para o mundo inteiro, como é o caso de Paris. Por vezes, porque Nosso Senhor está falando para alguém da cidade ou para alguém da região. Mas, de fato, esse castigo anunciado não virá só para essas cidades, virá para o mundo inteiro. Mas como é um castigo divino, é um castigo que a providência divina vem para punir, mas também para corrigir, chamar a conversão, restaurar o mundo, a providência para tudo tem conta, peso e medida. Então, se há pessoas que se mantêm fiéis, mesmo nas cidades que serão castigadas, como existem várias profecias de Roma, Paris, essas pessoas ou serão poupadas
ou sofrerão muito menos, ou serão avisadas. Enfim, nosso Senhor, ele faz tudo com conta, peso e medida. Por exemplo, com relação à destruição de Paris, algumas das revelações, né, dizem que antes de que tudo isso aconteça, as almas fiéis serão avisadas para saírem. E assim por diante. Então, o fato de que há um anúncio da destruição de uma cidade não significa que os justos serão também punidos e dizimados. É um caso de Sodoma e Gomorra. Nosso Senhor quis que todos os justos saíssem de Sodoma e Gomorra. Aliás, nós vamos ver na profecia de hoje. A profecia de hoje, como me pediram, né, para ver a respeito de Lyon, então é uma mística de Lyon, que ela ainda não foi canonizada. Então a gente dá um grau de credibilidade um pouco menor do que outras que já foram mais estudadas, mas vale a pena tomar em consideração, porque o que ela diz confere com várias outras profecias, né? Então, o nome dela é Marie de Terreau, a Petite Marie de Terreau conhecida, ou Petite Marie de Breteau, que é um bairro de Lyon, na França. E ela era de condição humilde, modesta, mas era muito piedosa e vivia uma vida de verdadeira santidade. Quando ela morreu com fama já de santidade. O confessor dela também atestou isso e tudo mais. E ela disse o seguinte, aí eu vou direto para o texto. Ela diz o seguinte: assim como se viu começar a Revolução na França, também ela será vista terminar. Se verão as mesmas coisas e os mesmos males que no princípio da Revolução Francesa, que houve muita matança, muita destruição. Se verá a república, a mentira, a licenciosidade dos costumes, mas tudo irá rapidamente e se terminará por um brilhante prodígio. Esse prodígio pasmará o universo e esse grande acontecimento em que serão castigados os maus de uma maneira espantosa. Nos anos que precederão a esse grande acontecimento, haverá uma grande mortandade e grande miséria. Os maus serão desconcertados e muitas vezes verão seus projetos desbaratados por causa da oração de muitas boas almas. Então, profecias particulares não são coisas automáticas. Os acontecimentos podem demorar mais ou demorar menos, às vezes por causa de boas almas que a gente não conhece, nem sabe quem são, mas cujas orações são agradáveis a Deus. Então Deus permite aos homens um pouco mais de tempo para se converterem, ou dá mais graças para os homens, que os projetos dos maus, em parte ao menos, sejam desbaratados, como diz aqui. Mas, diz aqui, os maus não desistirão por isso, e em sua determinação tentarão fazer perecer a todos os bons, dos quais, com antecipação, farão listas e assinalarão as casas e portas para que não escape ninguém. Lembra que outras profecias que nós vimos falam de uma perseguição religiosa muito grande? Mas, quando se acharem a ponto de executar essa nova justiça, começará Deus a executar a sua. Os maus se verão como cegos e feridos de vertigem, a divisão reinará entre eles e se degolarão uns aos outros. Mas você está querendo então pregar aqui a miséria e a perseguição? Eu disse, não, eu estou mostrando uma profecia particular que a gente deve levar em consideração. Por quê? Porque as profecias particulares, no seu conjunto, apontam para o mesmo ponto e nos ajudam a nos prepararmos. Nos encorajam a ter mais devoção a Nossa Senhora, aos santos anjos, para que eles nos protejam nessa hora. Eu sempre repito, não adianta dizer, não, quando aconteceu eu dou um jeito, rezo na hora. Não. Se nós não nos prepararmos agora, na hora da urgência, a gente não se lembra de rezar. Se a gente não está acostumado, não está preparando sempre, né? Mesmo porque todos nós teremos a nossa hora, que é a hora da morte. Se nós estivermos preparados espiritualmente para a hora da morte, nós estaremos preparados para essas urgências. Mas precisamos pedir desde já. Por isso que a gente repete na Ave Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós devemos pedir aos anjos, que o nosso anjo da guarda que está ao meu lado, o seu ao seu lado, rezar pelos anjos da guarda dos nossos filhos, para que nesse momento não aconteça nada a eles que não esteja de acordo com a vontade de Deus para nós, e que nós sigamos essa vontade de Deus.
Porque a vontade de Deus vai se fazer de um jeito ou de outro. Mas se nós nos dobramos a essa vontade, pedimos, né, nos conformamos com a vontade dele e pedimos para que ele nos livre daquilo que é desnecessário para a nossa alma, nosso Senhor, ele nos dará uma proteção especial. Bom, continua aqui. O ano que precederá o grande acontecimento será muito mau. Ao contrário, no ano em que ele vai acontecer, haverá uma magnífica colheita, mas não ficará muito tempo para que se consuma em abundância a colheita. Aqui talvez seja uma linguagem figurada, não sei. Quando estiver próximo o grande acontecimento, aparecerão no céu fenômenos extraordinários. Um grande personagem se converterá em Paris e se falará de formar um campo em Saint-Fond, no lugar perto de Lyon, cujas fortificações não se terão terminado. São coisas que são um pouco... Não é fácil da gente saber exatamente cada palavra, mas o que vem interessante em seguida. Esse campo se verá rodeado de grandes aparatos de guerra. Então, no fundo, está falando de uma preparação de guerra em torno de Lyon. Até esse tempo, os maus adotarão para reconhecer-se um chapéu plano e vermelho que cairá de um lado. O que será isso? Não sei. Haverá um momento de anarquia terrível, durante a qual se verão renovar todas as desordens dos tempos piores. O crime, que ficará sem repressão, chegará a seu cúmulo, mas esse tempo de desolação será de curta duração. A Santa Igreja será atacada com uma fúria sem precedentes, mas nisso sofrerá pouco, enquanto que seus inimigos se verão aniquilados quase em sua totalidade. Então está falando de uma suprema perseguição à igreja, mas quando chegar essa hora, Nosso Senhor então virará o jogo, por assim dizer. Paris será reduzida como Sodoma e Gomorra, e o que reste de seus habitantes, uma grande parte, se refugiará em Lyon. Quando se efetue a sua fuga, estará próximo o grande acontecimento. Os Brotteaux, parece que é o nome de um bairro de Lyon, seus focos de abominação e revolução serão submergidas nas águas, mas Lyon, enquanto tal, se salvará pela intercessão da Santíssima Virgem. Veja, então, serão partes de Lyon, segundo essa profecia. Eu sempre digo, segundo essa profecia, repito que as profecias elas estão condicionadas à correspondência que os homens tenham à graça, àquela cidade ou àquela região. E, segundo aqui, nesse momento, então, Lyon se salvará pela intercessão da Santíssima Virgem. A França se verá, em um momento, ameaçada por todas as partes, pelas potências estrangeiras, sem que se saiba no interior. A surpresa e o espanto que causará essa notícia infundirá o terror no povo e ocasionará a anarquia e a guerra civil. Isso que está acontecendo agora na França, será que já é cumprimento dessa profecia? Eu não sei, nem tenho condições de dizer. Mas que certos elementos se parecem, se parecem. Será que é uma prefigura do que vai acontecer? Não sei. Mas é interessante, vale a pena a gente meditar sobre isso, porque, sobretudo, eu repito, essas profecias vêm para o nosso bem espiritual. Os estrangeiros penetrarão na França e avançarão até as cercanias de Lyon. Aquele exército parecia muito mais numeroso aos olhos de nossos soldados do que eram na realidade. E depois ela vai falar, isso nós veremos amanhã, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, ela falará a respeito ainda de alguns detalhes desse castigo, segundo essas profecias dessa mística francesa. Fica aqui essa nossa reflexão, e se você ainda não colocou suas intenções para o Monte de São Miguel, no final deste mês de julho, seus nomes e suas intenções serão levadas ao Monte de São Miguel, no norte da França, um dos principais santuários de São Miguel. Todos aqueles que são membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos podem colocar suas intenções, e caso você não conheça ou queira saber o que é esse grupo, no mesmo link das intenções do Monte de São Miguel, na descrição do vídeo. E se ainda não pediu o seu adesivo de São Miguel, pode pedir por esse telefone que está na tela, São Miguel, protegei minha família. É um adesivo que tem a imagem de São Miguel, do Monte de São Miguel da França, a mais famosa do mundo, certamente, uma das mais pelo menos, e já está benta por um sacerdote. Basta pedir de 6 da tarde até as 10 da noite, de segunda
a cesta é uma das várias campanhas promovidas pelos nossos voluntários. Peço que reze por eles, reze por mim, por favor, conte com nossas orações. E até amanhã, se Deus quiser.